São Romualdo. Nossa inspiração de santidade de hoje é um homem que, após uma juventude mergulhada nos prazeres do mundo, teve seu coração transformado por Deus de maneira dramática. São Romualdo, fundador dos Camaldulenses, é um exemplo de como a graça divina pode converter até as almas mais distantes em modelos de penitência e santidade. Neste vídeo, você vai conhecer a história desse grande reformador monástico, cuja vida de oração, sacrifício e milagres ainda hoje inspira cristãos a buscarem uma vida mais próxima de Deus. No dia 19 de junho, a Igreja Católica celebra São Romualdo, que passou a Igreja triunfante em 1027. Ravenna é a cidade onde, em 956, nasceu Romualdo, descendente da nobre família dos duques de Onesti. Seus pais, sem religião, não deram ao filho nenhuma educação, e ele foi entregue à própria vontade, gozando de plena liberdade até os 20 anos. Vivendo segundo os princípios do mundo, faltavam-lhe aspirações superiores, e seus dias corriam alegres entre os exercícios de diversos esportes. Oração, audição da palavra de Deus, leitura de bons livros e exercícios espirituais não eram de seu gosto, ou antes, pelo contrário, lhe repugnavam. Deus, porém, abriu-lhe os olhos por meio de um fato que o impressionou profundamente. Seu pai, Sérgio, em um duelo, na presença de Romualdo, matou um de seus melhores amigos. Como resultado, Romualdo retirou-se para o convento beneditino em Classis, com a intenção de encontrar, no sossego do claustro, a tranquilidade do espírito. Foi a primeira vez em sua vida que praticou exercícios de piedade. Um dos religiosos que mais se interessava pela salvação do jovem conde sugeriu-lhe a ideia de abandonar o mundo e tomar o hábito da ordem. Romualdo, porém, não se mostrou disposto a seguir esse conselho. Somente depois de uma aparição de Santo Apolinário, padroeiro do convento, resolveu dedicar-se ao serviço de Deus na Ordem de São Bento. Seu zelo e dedicação foram tão grandes que, em pouco tempo, tornou-se um religioso modelo. O rigor e a pontualidade com que observava a regra da ordem, mesmo entre os próprios religiosos, provocaram tal indisposição e animosidade contra Romualdo que ele achou prudente sair do convento. Com licença do superior, procurou o eremita Marino, em cuja companhia continuou as práticas da vida religiosa. Seu exemplo abriu caminho para a vida religiosa a alguns amigos. Até seu próprio pai tornou-se religioso e ingressou em uma casa religiosa. Embora lutasse com muitas dificuldades e mais de uma vez estivesse a ponto de voltar ao mundo, a palavra e a oração do filho fizeram com que perseverasse no serviço de Deus. Romualdo retornou ao convento de Classis, onde havia feito o noviciado. Deus permitiu que fosse provado pelas mais fortes tentações contra a virtude da pureza, contra a vida religiosa e contra a fé. Parecia-lhe quase impossível continuar na vocação. O remédio e a salvação em tão dura provação foram a oração. No meio da tribulação, dirigiu-se a Jesus Cristo e, com a alma angustiada, perguntou ao Salvador: Jesus, por que me abandonaste? Entregaste-me inteiramente ao poder dos meus inimigos? A grande obra para a qual Deus chamou seu servo, e que este, apesar de muitas dificuldades interiores e exteriores, realizou com excelente resultado, foi a reforma da disciplina monástica. O convento mais célebre fundado por Romualdo foi o de Camaldoli, na Toscana, que deu à ordem o nome de Ordem dos Camaldulenses. Extraordinário era em Romualdo o espírito de penitência, sua vida era um constante jejum, uma mortificação ininterrupta. Como me confunde a vida dos santos! Contemplando-a, queria morrer de vergonha, ouviu-se o santo dizer muitas vezes. Já no fim da vida, disse a um religioso de sua confiança: faz 20 anos que me preparo para a morte, quanto mais faço, tanto mais me convenço de que não sou digno de comparecer na presença de Deus. Romualdo morreu em 1027. Seu túmulo tornou-se glorioso pela multidão de milagres que Deus operou por sua intercessão. Quando, 5 anos após sua morte, abriram seu túmulo, o corpo foi encontrado intacto, sem sinal algum de decomposição. O mesmo espetáculo repetiu-se 440 anos depois. Romualdo foi canonizado pelo Papa Clemente VIII em 1596. Reflexões. A santa vida de Romualdo deve lembrar-te alguns pontos de grande alcance para a vida religiosa, dignos de consideração e imitação. São Romualdo fez penitência até os 100 anos pelos pecados cometidos na mocidade.
Quando começarás a penitenciar-te pelo tempo que talvez tenhas passado em pecados graves e vícios feios? A lembrança das vaidades a que se entregou na juventude causava amargura e tristeza a São Romualdo, enquanto da penitência e mortificação colhia a mais pura alegria e consolação. Os prazeres do mundo não trazem paz e contentamento à alma. O maior consolo que poderemos experimentar na hora da morte será a lembrança dos anos passados no serviço de Deus. Durante 20 anos, São Romualdo preparou-se para uma morte santa, sempre com medo de perder essa graça, a maior de todas. Não temes a morte? Não te preparas para ela? Não sabes que dela depende toda a eternidade e que não pode ser boa uma morte sem preparação? São Romualdo mortificava-se nas refeições, abstendo-se de comidas que lhe apeteciam e dando-as aos pobres. Não poderias imitá-lo nessa prática de penitência e caridade? Mortificações dessa natureza são agradáveis a Deus e atraem sua bênção. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Florença, Itália, Santa Juliana Falconieri, virgem, fundadora da Ordem das Servas de Maria. Ela foi canonizada pelo Papa Clemente XII. Em Milão, Itália, Santos Gervásio e Protássio, irmãos mártires. Seus corpos foram descobertos por Santo Ambrósio. Em Ravenna, Itália, Santo Ursicino, mártir, permaneceu firme em meio a muitos tormentos e consumou seu martírio sob o juiz Paulino. Em Sozópolis, sob o governador Domiciano, durante a perseguição de Trajano, São Zosimus, mártir, sofreu torturas e foi decapitado. Em Arezzo, na Toscana, São Gaudentius, bispo, e São Culmatius, diácono, foram assassinados pelos gentios durante o reinado de Valentiniano. São Bonifácio, mártir, discípulo de São Romualdo, foi enviado pelo Papa para pregar o Evangelho na Rússia. Após passar pelo fogo sem se ferir e batizar o rei e seu povo, foi morto pelo irmão do rei. São Romualdo, rogai por nós. Oremos. Deus, que concedestes a São Romualdo a graça de perseverar na vida de penitência e oração, dai-nos, por sua intercessão, a força para vencer nossas fraquezas e buscar sempre a vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.